A graça e a paz a todos. Amém. Então a gente vai hoje falar sobre a resposta, né, que deve ser dada ao Evangelho, e que é especialmente a fé e o arrependimento. Então, peço que os irmãos abram primeiro um texto que é Lucas capítulo 3 e versículo 3. Depois vamos ler o versículo 15 ao 18. Lucas capítulo 3, versículo 3, diz assim: E percorreu, aqui está falando de João o Batista, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o batismo que João ministrava tinha o objetivo de conduzir as pessoas ao arrependimento. Aqueles que se arrependiam dos seus pecados eram batizadas por ele. Então, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Um pouco mais adiante, agora, no mesmo capítulo, tá? Versículo 15 ao 18, diz assim, ó: E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E o versículo 18 diz: Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Então vejam que João o Batista, ele anunciava o quê? O evangelho. E ele chamava as pessoas ao arrependimento e ele apontava aquele a quem elas deveriam depositar a sua fé. Ele estava preparando o caminho do Senhor, o caminho de Cristo. Quando eles pensavam, mas será que não é João o Cristo? Não, eu não. Eu não sou nem digno de desatar as correias da sandália do Cristo. Ele vem após mim. É sobre ele que eu estou falando, é nele que eu quero que vocês depositem a sua fé. Esse é o significado de tudo isso. Por isso que diz claramente que ele estava anunciando o Evangelho. E a resposta ao Evangelho é uma resposta de fé e arrependimento. Não é uma resposta só de fé, sem arrependimento. Também não é uma resposta só de arrependimento sem fé. Um arrependimento sem fé não salva alguém. Alguém que chega em um dado momento da vida, percebe que fez um monte de coisa errada, e aí, por sei lá quais motivos, resolve ter uma vida diferente. E abandonar as velhas práticas e, não, agora eu vou virar um bom cidadão, vou virar um... Né? Mas se não foi por causa que ele creu em Jesus Cristo, se não foi pelo fato de ter recebido o Evangelho, esse tipo de arrependimento não conta nada diante de Deus. Esse tipo de mudança de vida não vai mudar o estado condenado em que está essa pessoa. E da mesma forma, aqueles que dizem com as suas bocas que creem em Jesus Cristo, mas não mudam de vida. O cara já está há anos já dentro de uma igreja, dizendo que crê em Jesus Cristo, que crê no Evangelho, mas a vida não mudou. Continua sendo o mesmo velho homem de sempre. Ou seja, não houve arrependimento. Esse tipo de fé, só de palavras, só de boca, também não salva. Por quê? Porque é uma fé que ela não afetou o coração. A palavra de Deus não entrou no coração, de fato, dessa pessoa. Ela apenas, sei lá por quais motivos, diz que crê. Ou por causa das amizades, relacionamento, ou qualquer outros motivos que sejam, mas se a mensagem do Evangelho não a transformou, não a conduziu ao arrependimento, a fé que ela diz ter é uma fé falsa, não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira e o arrependimento verdadeiro sempre estão unidos.
Sempre estão juntos. São as duas faces de uma mesma moeda. O que tu consegue comprar se tu tiver uma moeda que ela só tem um lado impresso? Tá? Uma moeda de R$1 que só tem um lado, tem a parte ali, mas o outro lado não tem nada, é lisinho. Quanto que vale essa moeda de R$1? Não vale nada, na verdade ela, né? Então, se só tem um lado da moeda, essa moeda não vale nada. A moeda só vale se os dois lados estão tudo certinho com a moeda, e ela tem valor. Então, assim, da mesma forma né, o arrependimento e a fé. Eles têm valor diante de Deus, são o meio pelo qual nós somos salvos, é o meio pelo qual é a resposta que nós damos ao Evangelho, mas é uma resposta que ela precisa estar unida, fé e arrependimento. Mas vamos ver aqui. Então, João Batista estava anunciando o Evangelho, chamava as pessoas a crerem e se arrependerem. Nós vemos agora, vamos aqui, ó, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Logo depois de Jesus Cristo ter sido batizado, já no início do seu ministério, o que nós vemos Jesus fazendo? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. O que Jesus estava fazendo? Pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Veja, a primeira menção de Jesus, né, do ministério dele, ele pregando, ele está chamando as pessoas a fazerem o quê? A crerem e se arrependerem. Ambas as coisas. Pouco mais adiante, vamos aqui para o final do ministério de Cristo. Isso já, ou seja, após ele ter morrido por nós, ressuscitado por nós, ele dá instruções aos seus discípulos, lá no final de Lucas, capítulo 24, versículo 44 em diante. Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 47, diz assim, ó: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, toda a escritura falava a respeito de Cristo. E já apontava, né, já anunciava o Evangelho. Então, versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E aqui nós temos o cerne do Evangelho, né, ou seja, a obra de Jesus por nós. Mas olha o conteúdo, né? Além dessa obra de Cristo por nós, nos substituindo, morrendo por nós, expiando os nossos pecados, derramando o seu sangue por nós, além desse fato ocorrido, o meio pelo qual foi estabelecido para que nós fôssemos salvos, o sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição dentre os mortos, nós temos Jesus instruindo os discípulos no versículo 47, dizendo assim, ó, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que Jesus aqui, ele enfatiza o quê? O arrependimento. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Não tem como alguém ser perdoado de seus pecados se não se arrepender dos seus pecados. E como alguém vai poder ser salvo, então, se não tiver os seus pecados perdoados? Não faz sentido algum achar que alguém pode ser salvo sem ter os seus pecados perdoados. Então, para que alguém tenha seus pecados remidos, perdoados, precisa antes se arrepender. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora,
Voltando lá para o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, e versículo 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz assim, ó, e disse-lhes, é o mesmo contexto do final do ministério de Cristo, ele já ressuscitado dentre os mortos. Tanto que nós acabamos de ler ali, de Lucas 24, como agora aqui de Marcos 16, ambas são instruções de Cristo aos seus discípulos após a sua obra já estar consumada, após ele já ter morrido e ressuscitado por nós. E aí diz assim, ó, no Marcos 16, versículo 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, qual é a resposta ao evangelho, à pregação do evangelho? Em Lucas, Jesus dá ênfase no arrependimento. Aqui em Marcos, Jesus dá ênfase no crer, ou seja, na fé. E Jesus não está aqui, é o mesmo Jesus que falou sobre arrependimento e é o mesmo Jesus que falou sobre a fé. Então, essa é a resposta ao evangelho. Então, a resposta ao evangelho, ela não se dá simplesmente por um levantar de mão num culto, ela não se dá simplesmente por repetir uma oração, ela não se dá simplesmente por descer as águas do batismo, porque pessoas podem fazer todas essas coisas sem terem de fato crido e se arrependido. Agora, alguém que verdadeiramente creu e se arrependeu, mesmo que ela não levante a mão num culto, mesmo que ela não repita uma oração, mesmo que ela não seja batizada nas águas, mas se ela creu e se arrependeu, ela está salva. Nós podemos citar aqui prontamente, né? Não é o único exemplo, tá? Mas é um exemplo muito, muito poderoso, assim, que é aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo. Ele creu em Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados, reconheceu o seu estado de indignidade, que ele merecia aquilo, a sua condenação, mas ele confiou em Cristo. Confiou. Ele se arrependeu. E aquele homem foi salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vemos então aqui na sequência, né, então Jesus deu instruções para que fosse pregado o evangelho, sendo que a resposta a esse evangelho é a fé e o arrependimento. E nós vemos os apóstolos então obedecendo a Cristo e fazendo exatamente isso. Eles aprenderam bem. E em Atos capítulo 2, após aquela pregação tremenda, né, de Pedro ali em Atos 2, o que nós vemos ali? Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, Pedro recém terminou a pregação do evangelho. Acho que depois ele continuou pregando, né? Também ele e os demais apóstolos, mas ele concluiu aqui a pregação e aquela multidão que estava ali ouvindo a mensagem do evangelho, o que eles dizem? Olha só, olha a reação daquele povo. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Meus irmãos, se eles tiveram seus corações compungidos, isso foi uma reação de incredulidade ou uma reação de alguém que creu na mensagem que ouviu? Uma reação de alguém que creu. Eles creram na mensagem. Eles tiveram seus corações compungidos. E aí, o que eles fazem? Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E o que Pedro orienta? Versículo 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eles receberam a palavra. A palavra entrou em seus corações. Eles receberam a palavra, ou seja, se eles receberam a palavra, significa que eles creram na palavra. E se eles receberam a palavra, e uma das palavras que foi dita a eles era que eles se arrependessem. A primeira coisa que Pedro fala, quando ele diz: que faremos, meus irmãos? Qual é a primeira palavra que sai da boca de Pedro? Arrependei-vos. E eles receberam a palavra. Ou seja, eles creram e se arrependeram. E por isso foram batizados. E foram, então, recebidos na membresia da igreja. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse agregaram-se significa, passaram a fazer parte da congregação. Passaram a fazer parte da membresia da igreja. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vejam, todos os que criam. Então, essa ênfase, deixa, o texto ele é bem específico, dizendo que todos eles criam. Primeira coisa, eles foram chamados ao arrependimento. Aqui, por fim, diz que todos eles criam. Então, as duas coisas sempre estão juntas, como resposta à pregação do Evangelho. E quero abrir um outro texto também, Atos 20. Atos, capítulo 20. E versículo 17 em diante. Nós temos o apóstolo Paulo, que por um tempo foi perseguidor da igreja. Por um tempo estava incrédulo para com o Evangelho, mas chegou o momento onde o Senhor o chamou. Chegou o momento onde o Senhor tocou no seu coração, onde o Senhor dobrou a serviço dele. Ele se converteu e passou a pregar o Evangelho que antes ele perseguia. E por fim, aqui ele resume muito do ministério dele. Aqui em Atos 20, do versículo 17, vamos ler até o versículo 21. Diz assim, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Paulo ele resume o seu testemunho, a sua pregação, no quê? Em que ele pregava a todos, tanto a judeus como a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque são as principais, nós podemos resumir a resposta que precisa ser dada ao Evangelho para que alguém seja salvo em fé e arrependimento. Isso precisa estar muito claro para cada um de nós. Isso precisa ficar muito, inculcado em nossos corações. Não há outra coisa que nós precisamos esperar de alguém. Tu está querendo evangelizar alguém, tu está querendo ganhar alguém para Cristo. O que tu precisa esperar como resposta dessa pessoa? A fé e o arrependimento. Enquanto essa pessoa não for conduzida a crer com uma fé genuína e a se arrepender verdadeiramente, nós não podemos estar satisfeitos. Nós não podemos achar que já fiz o bastante.
Ou só porque ela começou a vir na igreja. Então já... Não. A resposta ao evangelho não é começar a vir na igreja. A resposta ao evangelho é crer e se arrepender. Essa é a resposta do evangelho. Não é somente vir na igreja. A pessoa ela foi batizada. Tá, mas ela verdadeiramente creu e se arrependeu? Ela fez uma oração de confissão. Tá, mas ela creu e se arrependeu? A pessoa está já tomando a ceia do Senhor. Mas ela creu e se arrependeu? Sabe, não importa o que ela faça aqui no meio, ela está louvando. Ela louva e ela canta junto, com alegria assim no nosso meio. Tá, mas ela creu no Evangelho verdadeiramente? Ela se arrependeu dos seus pecados? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque ela pode começar a fazer muitas coisas no nosso meio. E assim tem muitas pessoas que às vezes estão ali, 20, 30 anos, passam uma vida no meio de uma igreja, sem nunca ter verdadeiramente se arrependido dos seus pecados e crido com todo o seu coração no Evangelho. E ela pode ter passado uma vida inteira, feito todo, né, o passo a passo ali, ter sido, né, um dia levantado a mão, feito uma oração, depois sido batizada, começou a cantar, a orar, participar da ceia do Senhor, todas as coisas. Mas por fim, vai chegar naquele dia e, Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, é porque nunca foram salvos. Ou, se foram, se desencaminharam, se desviaram, mesmo dentro da igreja. Ou seja, não continuou, porque o arrependimento aqui eu estou enfatizando bastante, né, como uma resposta ao evangelho, meus irmãos. Só que agora eu quero chamar aqui a atenção para um aspecto, tá? Eu ia deixar para ler esse texto aqui mais adiante, aqui, mas eu já quero trazer agora para não me esquecer depois. Olha só. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo 1. Vamos ler Romanos, capítulo 1. E versículo 15 ao 17. Romanos 1, versículo 15 ao 17. Diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Olha isso. Paulo estava pronto para o quê? Para fazer o quê lá em Roma? Anunciar o evangelho. A quem? Aos perdidos lá de Roma, aqueles que ainda nunca tinham ouvido falar de Cristo lá em Roma. Também, não vou aqui excluir, é óbvio que também seria, né, para estes. Mas a quem que Paulo está falando aqui? Ele está falando para a igreja. Ele está falando para aqueles que já criam. Ele está falando para aqueles que já foram salvos. Só que o evangelho precisava ser anunciado a esses também. Ou seja, o evangelho, meus irmãos, nós vamos precisar a vida toda estar sendo sempre evangelizados. A evangelização não é só para quem nunca ouviu falar de Cristo. Sabe, tem pessoas que entendem que evangelizar é só até o momento da pessoa ter se convertido. A partir dali, tu não evangeliza mais aquela pessoa. Não, isso não é verdade, meus irmãos. Porque evangelizar é pregar o evangelho. Então, toda vez que nós estamos pregando o evangelho, aqueles que estão ouvindo essa pregação estão sendo evangelizados. Ou seja, o evangelho precisa ser pregado sempre na igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor está sempre sendo evangelizada. E qual é a resposta que a igreja continuamente, ao longo de toda a sua vida, cada membro da igreja precisa dar ao evangelho? É uma resposta de fé e arrependimento. Então, a resposta de fé e arrependimento, meus irmãos, ela é a resposta inicial, aquela resposta pela qual nós entramos na porta do reino de Deus, do reino dos céus, mas ela também é a resposta de todo o caminho estreito pelo qual nós vamos trilhando durante a nossa vida. É continuamente uma resposta de fé e arrependimento. De arrependimento dos nossos pecados e de fé no evangelho.
continuamente, crescendo de fé em fé. E cada vez também crescendo no arrependimento. Essa é a resposta que nós precisamos dar. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo o Projeto Amor, e aí estava eu, minha esposa, e tinha 3 jovens, né, no banco de trás do carro. E aí tinha uma moça e 2, né, uma mocinha ali e 2 rapazinhos. Tudo adolescente. E aí aquela moça, né, eu comecei a ministrar com ela. Ela fez uma pergunta e eu aproveitei aquele gancho dela e eu comecei a evangelizá-la. Mas ela já ia na igreja há tantos anos, nasceu na igreja. Tinha lá seus 15 anos, acho, na época, por aí. E eu estava ali, evangelizando ela. Aí os adolescentes ali começaram a rir. O Marco está evangelizando a fulana. E daí eu disse, sim, estou evangelizando, sim. Porque nós precisamos pregar o evangelho uns aos outros, nós precisamos constantemente estar ouvindo o evangelho. Porque como é que eu sei que daqui a pouco essa pessoa que está ali, que foi batizada, que, né, já está há anos no meio da igreja, que de fato ela já deu a resposta apropriada do evangelho? Eu não tenho a convicção, a certeza absoluta sobre o coração daquela pessoa. Só Deus conhece o coração. Então, eu preciso continuamente estar anunciando o evangelho. Porque pode ser que, por um tempo, aquela pessoa não deu a resposta apropriada, mas quem sabe venha o tempo em que ela dê a resposta apropriada e se arrependa e creia. E aí, olha só, versículo 16 e 17 aqui de Romanos. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E aqui eu quero enfatizar uma coisa. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós, meus irmãos, nós memorizamos esse versículo, pelo menos muitos de nós, sem essa menção de Cristo. Nós normalmente falamos assim, o evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque no texto crítico não tem a expressão de Cristo. É óbvio que o evangelho é um só, né, e uma vez que estamos, né, falando do evangelho verdadeiro, né, sim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que o contexto onde aparece, né, este evangelho, né, sendo chamado, né, sendo expresso assim como sendo, né, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele é mencionado como o evangelho de Cristo. E se Deus quis expressar dessa forma, né, colocando, sabe, evangelho de Cristo, porque não é vergonha do evangelho de Cristo. É importante que a gente tenha memorizado e bem, sabe, inculcado em nossa mente as expressões conforme Deus inspirou. Eu queria, sabe, chamar a atenção, né, para isso, assim, para a gente buscar, sabe, cada vez ter mais no nosso coração, né, a palavra conforme Deus inspirou, para nós termos ela na nossa mente, bem fresca em nossa memória. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, que dá uma resposta de fé a esse evangelho. Próximo. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Aqui está citando o quê? Abacuque, profeta Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Essa mensagem, sabe, essa porção aqui de Romanos, ela é tão poderosa, assim, é tão tremenda, que foi o texto, por exemplo, que Deus usou para despertar a fé no coração de Martinho Lutero. Aquele que depois veio, né, foi um instrumento de Deus ali na Reforma. Então, olha que passagem poderosa, né? Passagem tremenda mesmo, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, ou seja, nós somos justificados por meio da fé.
Quando nós cremos no Evangelho, nós somos justificados. Mas o justo viverá pela fé. Agora eu quero chamar a atenção aqui, né, para adentrar um pouco mais, né, nessa questão do arrependimento, sobre o que é arrependimento. A gente já viu aqui que a resposta que precisa ser dada ao Evangelho é uma resposta de fé e uma resposta de arrependimento. Mas nós precisamos entender, então, o que é o arrependimento. Primeiramente, a palavra arrependimento, a palavra que em português, né, arrependimento, o correspondente grego, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Metanoia. Se a gente for pegar a etimologia da palavra metanoia, né, a gente pode pegar aqui, meta vem de mudança, e noia de mente, o pensamento, o entendimento. E então, metanoia, né, a etimologia da palavra seria uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento. E é interessante, isso não que essa etimologia da palavra vai nos dar o significado completo do que é arrependimento, mas ela já nos dá um norte, ela já nos aponta também para uma das questões que vão nos ajudar a compreender o que é o arrependimento. Quando a gente fala de... Né, vai pegar um termo grego, irmãos, é importante sim a gente nunca ficar preso somente à etimologia da palavra. Nós precisamos... É interessante, é bom fazermos uso da etimologia, né, de uma palavra, mas em algumas situações a etimologia da palavra ela pode vamos dizer assim, nos limitar. Então, nós precisamos principalmente entender as palavras nos seus contextos, no uso que é dado a ela, né, em várias porções, em vários textos, conforme essa palavra é usada e o sentido no qual ela é usada nos diferentes contextos em que ela aparece. Essa é a principal forma que nós precisamos, né, olhar para uma palavra. A etimologia dela vai também, muitas vezes, nos ajudar, né, a aprofundar algo ali, mas às vezes ela pode ser uma espécie de armadilha. Vou pegar a própria questão, tá, de a palavra metanoia, essa etimologia. Esse movimento ele não é forte aqui no Brasil. Não estou dizendo que ele não exista aqui no Brasil. Tá? Existe, infelizmente, aqui no Brasil também. Mas ele é mais forte nos Estados Unidos. Ou seja, uma vez que se diz assim, ó, metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento, tem muitas igrejas nos Estados Unidos que têm ensinado, então, que o arrependimento, ele não é necessariamente um abandono do pecado, mas que ele seria apenas uma mudança de mente, de pensamento. Ou seja, eles excluem a questão do abandono prático do pecado como sendo algo, vamos dizer assim, que pertence, né, à questão do arrependimento, colocando, né, como base para esse falso ensino, tá, de que o termo para arrependimento é metanoia, que seria apenas a mudança de mente. Só mudança de mente. Não necessariamente é uma mudança das práticas. Vê a questão, né, como ela é sutil, assim, mas né, então a pessoa se prender só à etimologia pode ser conduzida a uma armadilha. E eu não estou aqui dizendo que a etimologia está errada, a etimologia está correta, só que ela vai nos ajudar. Ela não vai definir o todo do que é a palavra arrependimento. Então, vamos lá. Vamos primeiro focar na questão, né, da mudança de mente. Olha só um texto interessante aqui em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E versículo 17 em diante. Percebam, olha só, coloquem o foco de vocês, deem especial atenção nesses textos que a gente vai ler, que é do versículo 17 até o 23. Prestem atenção quando aparecer a palavra mente, quando aparecer a palavra entendimento. Prestem atenção. Então, olha só.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, uma mente vã, mente que não tem serventia alguma. Olha só, entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, o entendimento deles está em trevas. Então, alguém que não se arrependeu é alguém que tem uma mente vã, pensamentos vãos, o seu entendimento está em trevas, ou seja, a sua mente está em trevas, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Isso aqui é o homem em seu estado caído, não arrependido. Versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, de que a gente pode, crer em Jesus e continuar vivendo, dessa maneira aqui de viver. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que verdade é essa que Paulo está aqui, movido pelo Espírito Santo, enfatizando? Que quanto ao trato passado, ou seja, quanto às tuas velhas obras, às velhas práticas, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então vejam, aqui fala do arrependimento. É uma renovação do espírito da nossa mente. Ou seja, a nossa mente começa a ser renovada pelo poder do Evangelho. Então, a nossa mente não está mais em trevas. Antes, o nosso entendimento estava em trevas. Agora, a luz da palavra de Deus entra no nosso entendimento e começa a iluminar tudo. Antes, nós estávamos andando na vaidade da nossa mente. Agora, os nossos pensamentos não são mais pensamentos vãos. A nossa mentalidade, os nossos pensamentos, eles mudam. Agora nós começamos a pensar nas coisas do alto, e não mais apenas nas coisas aqui da terra. Agora nós começamos a ter a nossa mente, o nosso entendimento renovados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Então isso é um dos aspectos que nós podemos ver, o arrependimento. Agora vamos analisar outros aspectos, do arrependimento. E eu quero fazer aqui alguns contrastes, especialmente em relação ao pecado. Porque o arrependimento, ele é arrependimento do quê? É arrependimento do pecado. Jesus, ele veio, disse assim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ou seja, o pecador é chamado ao arrependimento. Então já começa que a pessoa que se arrepende, a primeira coisa que ela precisa crer é na mensagem do Evangelho, que mostra para ela que ela é uma pecadora, que precisa ser salva e que precisa se arrepender. Então, o pecador é chamado ao arrependimento. E o pecador precisa se arrepender dos seus pecados, das suas obras mortas. E, então, nós, por exemplo, vemos aqui alguns contrastes. Primeiro, amor e ódio. A pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, ela ama o pecado. Agora, a pessoa que se arrependeu do seu pecado, dos seus pecados, ela passa a odiar o pecado. Vamos abrir um texto aqui em Amós, profeta Amós, capítulo 3, versículo 14 e 15. Amós, capítulo 3. Aliás, não é isso. Perdão, Amós capítulo 5, não capítulo 3. Amós capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha só a instrução do Senhor para nós. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem.
e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Então, a pessoa arrependida, ela passa a ter uma disposição de mente diferente em relação às coisas. E aí, então, aquele pecador arrependido, que antes amava o pecado, que antes amava as coisas más, agora passa a odiar as coisas más. Ele passa a odiar o mal e amar o bem. Então, antes, o pecador, ele não amava o bem. Ele odiava o bem e amava o mal. Uma vez arrependido, ele passa a odiar o mal e amar o bem. Em cada um desses textos, desses contrastes que eu vou estar aqui fazendo, para a gente ir entendendo esses aspectos do arrependimento, eu poderia trazer vários outros textos, tá? Mas, para que a gente possa ver de uma maneira um pouco mais ampla aqui, né, eu vou ler poucos textos de cada um desses. Outro aspecto, alegria e tristeza. O pecador, no seu pecado, muitas vezes ele busca no pecado alegria. Então o cara vai para a festa porque ele quer se alegrar, ele vai, enche a cara porque ele quer se alegrar, ele vai e faz várias coisas pecaminosas porque ele quer, de alguma forma, essa alegria mundana. Só que o pecador arrependido, ele sente tristeza em relação ao pecado. Então, o sentimento que há no coração daquele pecador que se arrependeu dos seus pecados é um sentimento de tristeza em relação ao pecado. Então, vamos abrir aqui um texto de Salmo 51. Salmo 51 é o Salmo de Davi, que ele escreveu após ter sido confrontado lá pelo profeta Natã, né? E então, em arrependimento do seu pecado, confessando o seu pecado ao Senhor, ele escreve este salmo. E olha como ele descreve os sentimentos do coração dele em relação ao pecado. Versículo 8 do Salmo 51. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Se ele está pedindo para Deus, em arrependimento, confessando o seu pecado, para que Deus faça com que ele venha a ouvir júbilo e alegria, significa que ele não está tendo esses sentimentos em relação ao seu pecado. Pelo contrário, o seu pecado diante de Deus o fez com que ele fosse conduzido a uma tristeza. Mas ele ora ao Senhor, ele confessa seu pecado, arrependido, para que possa ter a alegria restaurada. Porque o pecado, uma vez que ele se arrependeu do seu pecado, ele está ali triste por causa do pecado. Então, aquele que se arrepende, ele se entristece por causa do pecado. Alguém que não sente tristeza por causa do pecado, pelo contrário, às vezes vai lá e conta, né, das coisas que fazia no passado, e conta com alegria, e parece que foi uma grande coisa que fez. Que arrependimento é esse? Que nem para se entristecer com o pecado. Um pouquinho mais adiante, o versículo 12, mesmo capítulo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, o pecador perdoado, né, uma vez arrependido e perdoado, ele passa a estar alegre. Mas, num primeiro momento, quando ele percebe a gravidade do seu pecado e se arrepende, o sentimento que há no coração do pecador arrependido é tristeza para com o seu pecado. E também eu quero abrir um outro texto, que não poderia deixar de abrir esse texto, que é 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 11. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 11. Que diz assim, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta,
2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 11. Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Versículo 9, agora folgo, ou seja, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, ninguém se arrepende de ser salvo. É isso que está falando aqui. Mas agora, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que é isso? O que é essa tristeza segundo Deus e o que é a tristeza do mundo? A tristeza segundo Deus, meus irmãos, é a convicção de pecado. Ou seja, quando o pecador é conduzido pelo Espírito Santo. Por exemplo, a João, lá no Evangelho de João, está registrado que Jesus ele disse sobre o Espírito Santo que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando um pecador é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, esse pecador está sendo conduzido ao arrependimento. Quando ele está passando, né, pelo poder, por essa atuação do Espírito Santo, a ter essa convicção de pecado, ele passa a ter uma tristeza em relação ao seu pecado. Ou seja, essa tristeza em relação ao pecado é uma tristeza segundo Deus. Ou seja, uma tristeza que foi produzida pelo convencimento do Espírito Santo no coração do pecador. Por isso que é uma tristeza segundo Deus. Só que a tristeza segundo Deus, ela opera o quê? O arrependimento. Ou seja, a pessoa se entristece, o Espírito Santo convence, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele coloca no nosso coração a mesma tristeza que há no coração de Deus. Porque Deus se entristece com o nosso pecado. Há vários sentimentos no coração de Deus, é óbvio. Também há ira em relação ao pecado, mas né, o próprio Efésios, né, diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando nós pecamos, meus irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos conduz também. Se nós somos filhos de Deus, se o Senhor quer nos salvar, ele vai nos conduzir a ter uma tristeza em relação ao pecado. Só que essa tristeza ela não é para gerar morte. Essa tristeza é para gerar vida. Por quê? Porque ela vai nos conduzir ao arrependimento, pelo qual nós somos salvos. Só porque a tristeza, segundo Deus, opera, versículo 10, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Por quê? Porque a tristeza do mundo é essa depressão, na qual as pessoas não têm nenhuma expectativa, nenhuma esperança, e muitas vezes chegam ao ponto de tirar a própria vida. Ou seja, a tristeza do mundo produz morte só. Mas agora, aquela tristeza que é segundo Deus, a convicção de pecado, tristeza em relação ao pecado, que Deus opera em nossos corações, ela é para nos conduzir a um arrependimento genuíno. Outro aspecto em relação do arrependimento, prazer e nojo. Prazer versus nojo. A pessoa, enquanto não está arrependida do seu pecado, ela sente prazer no pecado. Mas agora, uma vez arrependida, ela passa a ter nojo daquilo que ela fazia. E nós vemos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 31 e 32. Diz assim, então vos lembrareis, olha só, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Se alguém, sabe, nunca passou por ter a experiência de sentir nojo, tanto dos seus atos, como até mesmo de si mesmo. Eu não cheguei aqui a trazer o texto, tá? Mas tem textos aqui em Ezequiel que falam a respeito de ter nojo de si mesmo. Se alguém nunca teve essa experiência, é estranho. Alguém achar que se arrependeu dos seus pecados
sem nunca ter tido a experiência de ter nojo, tanto do pecado como até mesmo de si. Como é que eu pude fazer tal coisa? Como é que eu pude, chegar ao ponto de transgredir dessa forma contra o meu Deus? Ter esse sentimento de nojo em relação ao pecado e até mesmo em relação a si próprio, pecador. Por isso que, né, Jó fala, né, me abomino no pó e na cinza. Me abomino. Ou seja, a pessoa ela sente abominação não só. É da mesma forma. Lembra que foi mencionado na última reunião, quinta-feira passada? Sobre que Deus ele odeia não só o pecado, como também o pecador. Ou seja, quando nós nos arrependemos, o nojo que nós temos não é só do pecado. O nojo que nós temos também é de nós mesmos. Nós sentimos nojo de nós mesmos por termos pecado. Então, esses são alguns sentimentos, que são produzidos quando alguém está se arrependendo, quando alguém se arrepende dos seus pecados. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. 32. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Aqui outro aspecto, a vergonha. A vergonha em relação ao pecado. Quando alguém se arrepende dos seus pecados, sente vergonha em relação ao pecado. E mais adiante eu vou abrir aqui outro texto que fala sobre a questão da vergonha em relação ao pecado, né? Mas eu quero ver aqui um outro aspecto que é um lado, ocultar o pecado. O outro aspecto é confessar o pecado. O pecador que não se arrepende, ele mantém tudo oculto. Ele quer manter tudo escondido. Não. Agora, o pecador arrependido, ele confessa o seu pecado. Então vamos abrir aqui um texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aqui nós vemos dois aspectos. Num lado existe a prática do pecado e o ocultamento do pecado. No outro nós temos o abandono e a confissão. Ou confissão e abandono. O que encobre essas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, no arrependimento genuíno, envolve confissão e abandono do pecado. Envolve deixar o pecado. João Batista, né, no seu pregando, né, ali o batismo de arrependimento, algumas vezes é mencionado que ele batizava aqueles que confessavam seus pecados. Ou seja, a confissão estava ali presente. Então, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Diz assim, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, o arrependimento envolve o quê? Envolve em deixar os maus caminhos. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. Vê? Tanto a prática, como aquilo que conduz à prática, que é o pensamento. Então, o arrependimento envolve uma mudança interior, nos pensamentos, que vai se refletir no exterior, na prática. Então, o arrependimento genuíno é uma mudança de mentalidade em relação ao pecado, ou seja, o pensamento muda, a pessoa passa a odiar o pecado, a sentir tristeza em relação ao pecado, nojo, vergonha do pecado.
ele deseja abandonar o pecado, sente vergonha em relação ao pecado, e uma vez que há essa disposição mental diferente para com o pecado, a conduta passa a ser diferente. Ou seja, o abandono, a prática, né, de abandonar as obras más e passar a colocar em prática o bem, passar a colocar em prática os mandamentos do Senhor, passar a ser obediente, isso passa a ser o resultado, o fruto desse arrependimento genuíno. Então, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. O Antigo Testamento, é interessante que a palavra, né, que normalmente é usada no Novo Testamento, nós temos bastante a palavra arrependimento. Existe também várias menções à conversão, mas muito mais vezes nós temos a menção a arrependimento. Já quando nós vemos aqui o uso no termo, né, no hebraico, nós temos mais referências à conversão, ao termo se converter, né, se converta ao Senhor, que é a mesma coisa, meus irmãos, porque a conversão, justamente nós podemos definir assim, a conversão como a união dessas duas coisas. Quando alguém crê na mensagem de Deus e se arrepende, ela está se convertendo ao Senhor. Então a conversão nada mais é do que a fé na palavra e o arrependimento dos seus pecados. Fé e arrependimento é o mesmo que conversão. Não tem como... Existe conversão sem fé? Existe conversão sem arrependimento? Não existe. Agora, quando alguém crê e se arrepende dos seus pecados, essa pessoa se converteu. Por isso, conversão, ela tem... Muitas vezes os irmãos vão olhar, quando fala assim, se converter, né, o sentido, ele é muito semelhante. O arrependimento sempre está envolvido na conversão. Não existe conversão sem arrependimento e sem fé. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos abrir agora aqui, para nós vermos também a questão dos frutos. O pecador não arrependido, ele produz frutos, são frutos podres. Enquanto que o pecador que se arrependeu dos seus pecados, ele passa a produzir frutos bons. Mateus capítulo 3, versículo 8. Mateus 3, 8. João Batista pregando o evangelho, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento genuíno, ele vai produzir frutos. Alguém que verdadeiramente se arrependeu, que o arrependimento não é só um nome para essa pessoa, não é só uma palavra para essa pessoa, mas é de fato a experiência que ela teve, ela se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa vai produzir frutos dignos de arrependimento. Um pouco mais adiante, no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 7, versículo 17 em diante, 17 ao 23. Olha só. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que não está arrependido é uma árvore má, que produz frutos maus. O que vai acontecer com a árvore má, que produz frutos maus? Vai ser cortada e lançada no fogo. Então, aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que não crê no Evangelho e não se arrepende dos seus pecados, é uma árvore má e produz frutos maus e, por fim, será cortada e lançada no fogo, ou seja, será lançada no inferno. Agora, aquele que creu no Evangelho, aquele que se arrependeu dos seus pecados,
esse passou por uma transformação. Esse passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse deu uma resposta adequada ao Evangelho e pela graça foi salvo. E esse que foi salvo se torna um novo homem, tem uma nova natureza. E então passa agora, uma vez que é um pecador arrependido, uma vez que antes era incrédulo, mas agora é um crente, ele passa a produzir frutos bons. Por quê? Porque a sua natureza foi transformada. Quando ele deu uma resposta de fé e arrependimento ao Evangelho. Então, uma vez que a sua natureza foi transformada, ele passa a produzir frutos bons. Então diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que se arrependeu e creu no Evangelho, ele vai evidenciar essa fé como sendo genuína pelo fato de fazer a vontade do Pai. Aquele que verdadeiramente creu no Evangelho e se arrependeu dos seus pecados, ele passa a fazer a vontade do Pai. Se alguém não está fazendo a vontade do Pai, está dando provas de que não se arrependeu e de que não creu verdadeiramente. Por mais que diga com a sua boca, por mais que confesse, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que diz que tem fé, né, que diz que crê em Jesus, como diz ele, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, os obedientes. 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, aquele que não se arrepende. Aquele que não se arrependeu da iniquidade. Pelo contrário, continuou na prática da iniquidade. Esse, não adianta dizer que crê com a sua boca. A resposta ao Evangelho não foi dada. Porque a resposta foi apenas uma resposta com os lábios. Só que a resposta ao Evangelho, por mais que, sim, é importante a resposta com os lábios, tá, meus irmãos? Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos confessar a Cristo com a nossa boca. Pelo contrário, aquele que o negar diante dos homens, ele vai negar diante do Pai, diante dos anjos. Então nós precisamos confessar constantemente a Cristo. Desde o início, nós iniciamos na fé, crendo, se arrependendo e confessando. E isso também é toda a nossa vida. A nossa vida é uma vida de fé, de arrependimento e de confissão. Mas agora não adianta apenas ser uma confissão dos lábios. É isso que Jesus enfatizou 2 vezes aqui, tanto no 21 como no 22. Aqueles que apenas a sua fé consiste em uma confissão dos lábios, e nada mais que isso, essa fé não salva, meus irmãos. Porque não produziu nenhuma transformação no coração. A pessoa continuou na prática da iniquidade. Ou seja, não se arrependeu. Então não foi salva. Romanos 6, do 21 ao 23. Romanos 6, versículos 21 e 23. Então, o fruto de alguém não arrependido é um fruto podre. O fruto de alguém arrependido é um fruto bom, é um fruto justo, é um fruto para santificação. Romanos 6, 21 ao 23 diz assim, e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte? Ou seja, a nossa vida, a nossa velha vida, ela gerava frutos. Mas eram frutos que, como diz bem em todas as letras aqui, frutos cujo fim era a morte. Por quê? Porque o salário do pecado, como diz no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então, os frutos da nossa velha vida é especialmente o pecado. O pecado são os frutos que nós tínhamos. Coisas das quais agora nós nos envergonhamos. Veja só,
Que fruto tinhas então das coisas, ou seja, do pecado, né, de que agora vos envergonhais? Isso é pressuposto, então, que todo crente se arrependeu do pecado e se envergonha do seu pecado, se envergonha da sua velha vida. Isso já é uma coisa pressuposta. Ou seja, o natural é um crente arrependido se envergonhar da sua velha vida, das suas velhas práticas, do seu pecado. Se alguém não se arrepende, se alguém não se envergonha, ou melhor dizendo, se alguém não se envergonha da sua velha vida, das suas velhas práticas, é sinal de que não se arrependeu. Porque ainda tem um sentimento. Que tipo de sentimento é em relação a esse pecado? Do qual não produziu vergonha. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, ou seja, aquele que se arrependeu e creu no Evangelho, ele foi liberto do pecado. Liberto do poder do pecado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, agora nós produzimos frutos visando a santificação. É frutos de alguém que foi santificado por Cristo Jesus e frutos de alguém que dia após dia está sendo santificado. Ou seja, porque dia após dia nós estamos nos arrependendo. Cada vez nós vamos percebendo mais coisas das quais nós precisamos abandonar, nos entristecer, nos envergonhar e vamos cada vez nos santificando mais para o Senhor. Só enfatizando agora, antes de, né, já encaminhando para o fim, vou abrir mais 3 textos, né, e daí vou concluir. Vamos abrir aqui, agora eu quero colocar um foco mais na fé. Atos capítulo 8. Atos 8. Versículo 35 ao 38. Estava ali um etíope, eunuco, voltando para Etiópia, tinha ido a Jerusalém para adorar, só que ele estava voltando e ele tinha uma cópia do profeta Isaías, e estava lendo a Escritura. Não sei se era só do profeta Isaías, mas a questão é que ele tinha uma cópia da Escritura e tinha ali, estava lendo a porção, né, do profeta Isaías. E é a porção que nós temos ali, né, hoje organizado em capítulos, né, o capítulo 53 de Isaías. Estava lendo aquela porção e ele não estava entendendo o que estava lendo. Felipe vai lá e pergunta, entendes tu o que lês? Ele fala, como não? Como eu vou entender se ninguém me explicar? Se alguém não me ensinar. Aí, Felipe subiu e começou a pregar. Olha só, 35. Então, Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ou seja, pregou o evangelho para aquele homem, a partir daquele texto de Isaías, do profeta Isaías. 36. Não diz aqui quantas horas se passaram, quanto tempo se passou, mas foi suficiente para aquele homem entender que precisava se batizar, precisava dar uma resposta ao evangelho, aquela mensagem que lhe foi anunciada. E aí, 36, indo, eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ele perguntou para Filipe, o que impede que eu seja batizado? Não foi Filipe que fez a pergunta. Quantas vezes eu já estive em batismos onde está lá o pastor, ou aquele que está lá batizando e tal, né? O que te impede de ser batizado, né, e tal, né? Não, a pergunta não é, a pergunta ela tem que vir da pessoa que quer ser batizada. O que me impede? E aí vai ser dito. O que pode impedir? O que pode impedir alguém de ser batizado nas águas? Se ela não deu a resposta apropriada ao evangelho.
Se ela não deu a resposta apropriada do Evangelho, que é uma resposta de fé e arrependimento, ela não pode ser batizada. Agora, se ela deu a resposta apropriada, aí ela pode ser batizada. Várias vezes nós vemos, né, o arrependimento como essa resposta, né, para que a pessoa possa ser batizada. Em outros momentos, como aqui, foi enfatizado a fé. Óbvio que é as duas coisas juntas, nós entendemos isso, mas vejam o que Filipe diz. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Bom, ou seja, ele deu uma resposta, a resposta que precisava, de fé. E olha só como Filipe enfatiza, né? É lícito se crês de todo o coração. Ou seja, não apenas uma fé, eu creio. Não. Tu crê de todo o coração no Evangelho? Creio. Creio que Jesus Cristo... Vê, Filipe nem precisou aqui, ele não precisou dizer assim, ó, eu creio. Tá, mas tu crê no quê? Você, e agora? O eunuco não ficou nem titubeando. Ele prontamente, ele entendeu a mensagem. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu a mensagem que foi anunciada para ele e ele prontamente confessou. A confissão fluiu dos seus lábios. Porque ele entendeu a mensagem. Ele creu na mensagem de todo o coração. Então, ele confessou. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para um homem que foi instruído no judaísmo, dizer isso é porque realmente ele entendeu o Evangelho mesmo. Ele entendeu quem era Cristo. E creu. Aí, o próximo texto é Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Versículo 7 em diante. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aqui, meus irmãos, o termo infiel, ele ele poderia ser traduzido assim, ó, um coração mau de incredulidade. Tá? Porque a questão é, quando eu creio, eu sou um crente ou um fiel. Porque ambos vêm, né, tanto a palavra fiel como o termo crente, ambos eles têm conexão direta com o termo fé, de pistes. O grego é pistes, é a palavra para fé. Então, o fiel é aquele que tem fé. Ou seja, o fiel é aquele que crê. São sinônimos. Então, crente e fiel são sinônimos. Então, infiel ou incrédulo também são sinônimos. Um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso aqui está falando para crentes, meus irmãos. Ou seja, está falando para nós que cremos. Que nós precisamos estar nos exortando dia a dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós venha se endurecer pelo engano do pecado. Pelo contrário, estejamos sempre nos arrependendo dos pecados. Nunca deixando o nosso coração se endurecer pelo engano do pecado. 14.
porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha só, a nossa resposta ao Evangelho, ela precisa ser o início da nossa fé, da nossa caminhada, e ela é uma resposta que ela tem que ser dada continuamente. Nós precisamos reter firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Assim como nós cremos lá no início, nós precisamos reter essa confiança inicial até o fim, meus irmãos. Não podemos jamais deixar de confiar no Senhor. Então, a nossa resposta de fé, de confiança no Senhor, tem que ser contínua. 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Então, lá no deserto, quando o povo saiu lá do Egito, olha só, muitos deles provocaram o Senhor, muitos deles endureceram seus corações para a voz do Senhor. Versículo 16, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então vejam, tanto no início ali, ele diz para nós cuidarmos, né? Versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, ou seja, um coração no qual a fé está se esvaindo, um coração que está começando a se tornar incrédulo, infiel. A incredulidade é a raiz da desobediência, meus irmãos. A incredulidade é a raiz da desobediência, da mesma forma como a fé é a raiz da obediência. Tudo que não é de fé é pecado. E qualquer ato de obediência a Deus, a semente, a raiz dessa obediência é a fé. Então, um coração cheio de fé é um coração de alguém que a prática dessa pessoa é a obediência. Agora, aquele coração incrédulo, a prática desse coração incrédulo é a prática da desobediência. Então, a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade os conduziu à desobediência. Olha que sequência. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também, e agora percebam, meus irmãos, a conexão que há. Nós temos ouvido o Evangelho, ou seja, as boas novas. Será que aquele povo que saiu lá do Egito não ouviu o Evangelho? Vamos ver aqui. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Nós entramos no repouso porque cremos nas boas novas que nos foram anunciadas. Mas agora, aqueles que não entraram, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por acaso o evangelho não foi anunciado a eles? Foi anunciado a eles. É dito aqui claramente, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Se é dito que também a nós, é óbvio que anteriormente foi pregado a eles. Então o evangelho foi pregado a eles. Só que, o que diz ali? Não estava acompanhado. Quando eles ouviram a pregação, esse ouvir não foi acompanhado da fé. Não estava misturada com a fé. E uma vez que eles não creram, uma vez que eles não deram uma resposta de fé ao evangelho que lhes foi pregado, eles pereceram no deserto. Não puderam entrar por causa da sua incredulidade, ou seja, da sua resposta de incredulidade, de dureza de coração, em vez de uma resposta de fé. Porque em certo lugar disse, versículo 4, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso.
Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, que como está dito, hoje se ouvirdes essa voz, não endereçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. Eu não vou me aprofundar aqui nesse texto, que não é o escopo hoje. Quem sabe mais adiante aí a gente venha expor a carta aos Hebreus. Né? A gente vai entrar nos detalhes aqui, né? Mas, indo agora para o último texto, tá? O último texto aqui, que é Gálatas, capítulo 3. Mas vejam como ali em Hebreus, né, só enfatizando isso, né, por duas vezes é mencionado que o evangelho foi pregado, as boas novas foram pregadas ao povo, só que não foi acompanhado pela fé. Por isso não puderam entrar. Agora, se nós queremos entrar no descanso de Deus, se nós queremos ter a vida eterna, nós precisamos dar uma resposta de fé. Conforme nós vemos, né? Evangelho de João, capítulo 2. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a resposta que nós precisamos dar ao Evangelho, a esse ato de Deus enviar o seu Filho, planejar a nossa salvação, sabe? Para que pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas, vamos lá, o último texto, então, é Gálatas, capítulo 3, versículo 2 ao 14. Gálatas 3, versículo 2 ao 14. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Meus irmãos, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós respondemos com fé e arrependimento, o que acontece? O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então nós recebemos o Espírito. Foi por meio do quê? Das obras da lei? Foi porque a gente começou a fazer todas as coisas certinho e tal, a gente se esforçando ali e tal? Ou porque nós ouvimos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos na pregação do Evangelho? Qual foi o meio pelo qual nós recebemos o Espírito Santo? Foi pela fé, meus irmãos. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então vejam, meus irmãos, que a resposta que Deus requer do homem sempre é uma resposta de fé e arrependimento. A gente poderia aqui abrir Hebreus capítulo 11, e a gente já vê desde o início. Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo, por quê? Por meio da fé. Aquele que se tornou exemplo, né, daqueles que herdam a justiça, por meio da fé, é Noé, logo na sequência. Aí a gente vai lendo ali Abraão, Isaac e assim por diante. Vários homens sendo citados ao longo de toda a história. Como é que eles alcançaram a justiça? Por meio da fé. Não por meio das suas obras. Não foi, porque eram homens perfeitamente justos, que nunca pecaram, por isso, né, alcançaram, né, a declaração de que eram justos. Não. Todos aqueles homens eram pecadores. Mas eles alcançaram o testemunho de que eram justos, não pelos seus próprios méritos, mas porque eles creram no Senhor, porque eles creram no Evangelho. Eles creram no Evangelho. Abraão aqui, é dito claramente que ele creu no Evangelho. O Evangelho foi anunciado a ele, meus irmãos.
Eu não estou inventando isso na minha cabeça, é só a gente ler o texto. Olha só. Vamos lá, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Então ele foi justificado pela fé. Sempre a justificação foi pela fé. Sempre alguém foi salvo. Se alguém foi salvo, foi pela fé. Olha só, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Por que enfatiza aqui os gentios? Porque antes, né, havia uma ênfase, né, nos judeus, que eram a descendência natural de Abraão. Mas, uma vez que o plano era alcançar o mundo inteiro, e alcançar também os gentios, é óbvio que a justificação dos gentios seria não pelas obras, mas pela fé. Então, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. É dito aqui com todas as letras que o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. E não, isso aqui não é... Não significa que só Abraão é que ouviu o Evangelho. Aqui antes de Abraão, então, ninguém tinha ouvido o Evangelho, não. Como já tem sido exposto aqui, já tem sido ensinado, desde lá do Éden o Evangelho vem sendo anunciado. Desde o Éden o Evangelho, ou seja, desde sempre, desde o princípio, o Evangelho vem sendo anunciado. E progressivamente o Evangelho vem sendo revelado, ou seja, a revelação do Evangelho ela vai sendo progressiva. Cada vez o Evangelho vai sendo anunciado de maneira mais ampla, mais completa. Mas não significa que antes o Evangelho não era anunciado. Claramente diz aqui. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então vejam que o meio pelo qual nós alcançamos, podemos receber os benefícios de toda a obra que Jesus fez por nós, é a fé. Então, concluindo aqui, resumindo tudo, a resposta apropriada ao Evangelho é o arrependimento dos pecados e a fé neste Evangelho. Uma fé de todo o coração. Amém, meus irmãos? Então aqui eu encerro por hoje.